chorar. Digam. Tem gente que diz que um dia talvez eu venha chorar. Que seja de alegria por poder te encontrar. Que seja de alegria por poder te encontrar. Isso, aia. Louco, uma decoia. Louco, uma decoia, coia. Louco, uma decoia, coia. O Zé dos Rios é um poeta, ator, escritor, especialista em atividades inespecíficas, que lê, interpreta, representa, atua por pensamentos, palavras e linguagens não verbais desde 1945, independente das autoridades de plantão, requerimentos, currículos, projetos ou protocolo. Eu sou ator, formado em direção teatral pela Unirio, Rio de Janeiro, e através do meu trabalho com teatro é que eu integrei inicialmente a Rede dos Pontos de Cultura. Faço parte do grupo Tá na Rua, do Rio de Janeiro, que é um grupo de teatro de rua que existe há 30 anos. E em 2005 nós fazemos parte do primeiro edital, né, de pontos de cultura. Assim que teve início o programa, a gente achou que aquele projeto tinha a ver com o que a gente desenvolvia, que poderia ser um fator de consolidação de várias atividades, principalmente da parte pedagógica do trabalho. E aí a gente participou e desde então assumi a coordenação do projeto, e acho que o grande salto que a gente deu nessa história do Cultura Viva foi não só a nossa atuação territorial, como também a questão de se articular em rede, né? Quer dizer, acho que essa foi a grande sacada do Cultura Viva para o nosso projeto, foi perceber que de repente a gente fazia parte de uma rede que abrigava toda a diversidade cultural brasileira, que você tinha ali teatro, grupo ligado ao MST, sindicato, movimentos sociais, cultura tradicional, outras linguagens artísticas, né? Isso foi talvez a coisa mais importante. E aí, tanto o grupo quanto eu pessoalmente, a gente começou a ter um trabalho muito intenso de articulação da rede, né? A nível local no estado do Rio e também a nível nacional. Então a gente participou aí desde 2006, né, da construção do Fórum Nacional dos Pontos de Cultura. Integramos a primeira Comissão Nacional dos Pontos de Cultura, que formou em Belo Horizonte, no primeiro fórum. E aí desde então também a gente começou aí esse trabalho de articulação do Movimento Nacional dos Pontos de Cultura. Aqui nós temos pessoas, mestres, griots e agentes da cultura de diferentes locais do Brasil. Então a proposta do programa Cultura Viva era essa, e é essa, né? Continuar tramando essa rede, fortalecendo as ações. E fortalecimento de ações significa a organização da sociedade civil, que dá a resposta do que é cultura, né? Das diferentes identidades, da diversidade brasileira, dessa riqueza que nós temos, né, cultural. E eu acredito que com todas as dificuldades que com certeza nós temos, que nós temos que continuar juntos e nos organizando para fortalecer políticas públicas para a cultura em todos os níveis, municipal, estadual, nacional, para que novas ações se mostrem e se fortaleçam também. Atualmente eu estou atuando com a coisa das linguagens não verbais, porque eu já publiquei o primeiro livro, eu estou na área gráfica editorial desde 1955, eu fui fotógrafo profissional entre 55 e 61, então de 61 em diante, até 72, quando eu saí fora, eu atuei na área de edição, comércio de livros, revistas, publicações periódicas. E fiz parte de todo aquele movimento que vem do fim da guerra, fim da ditadura, e da década de 50, que pretendia levar o conhecimento, a alfabetização. Então, no início dos anos 60, editores, autores, o povo da área gráfica, livros, publicações periódicas, tinha como método colocar uma biblioteca dentro de cada casa. E isso nós nos envolvemos, vários editores no Rio, São Paulo, no Rio Grande, em todo o Brasil, recrutamos, selecionamos, treinamos milhares de vendedores de livros, de publicações periódicas, que atravessaram esse país de ponta a ponta. A minha pergunta hoje é o seguinte: onde foram parar os zilhões e zilhões de exemplares de livros, publicações e periódicas que nós espalhamos por esse país nos últimos 50 anos? Essa é a questão. Então a informação está aí.
Agora, quando a pessoa quer chegar no Brasil, como é que ela vai se interessar pela leitura? Ela é muito assediada por tantas coisas, não é? Então, nesse momento, eu estou fazendo esse trabalho, apresentando esse trabalho, que venho já operando nele já há uns 2, 3 anos, para desenvolver linguagens não verbais, que se chama Brasil Brasis, uma alegoria biodiversincrética. Mantras, mandalas, chakras e móveis. Porque mantra é som, mandala é geometria, chakras são centros de energia, e móvel é movimento, porque, como diria Galileu Galilei, e por si move, não é? Então, eu acho que isso é uma forma de representar o que é o Brasil. Biodiversidade e sincretismo. Isto é o Brasil. E isto são os brasileiros. Então, essa é a representação das cores. Eu acho que não há melhor representação dessa diversidade do que a representação das cores, que vai muito além das palavras, porque elas devem falar por si. E em todas as culturas existe algum estudo, algum referencial que atribui a alguma cor, alguma questão, alguma cor, atribui algum valor e alguma importância, seja nas religiões, entre os astecas, entre os maias, entre os guaranis, entre os africanos, ou mesmo entre os cientistas, né? A psicodinâmica das cores, todo o estudo da luz e da cor. Então, para mim, o universo é isso. O universo é o que nós somos o resultado, cada um de nós, eu, você, ele, o José, a Maria, nós somos um fruto excepcional que foram precisos zilhões e zilhões e zilhões de anos-luz para existirem eu, você, exatamente aqui. E passarão zilhões e zilhões e zilhões de anos-luz depois que a gente não estiver mais aqui. Mas como a morte não existe, porque quando o morto se vai, mas e os vivos do morto? Olha, os vivos do morto vão mantê-lo vivo enquanto estiverem vivos, porque os nossos mortos só morrem quando a gente morrer, não é? Essa é a ideia. E como diria o Drummond, mas as coisas lindas, antes que findas, estas ficarão. Nós, batuqueiros, como é chamado aqui no Sul, nós não somos bem vistos. As outras religiões não gostam de nós. E nós não queremos ser tolerados. Nós queremos ser respeitados. Eu não quero que o católico, o evangélico, o judeu, enfim, vamos tolerar. Tolerar é um termo muito pesado para nós. Nós queremos somente ser respeitados. E a população, de um modo geral, e até o próprio batuqueiro, ele se inibe com medo de discriminação. Porque nós somos discriminados, embora eu me tenha cor branca, mas como eu faço parte de uma religião que é de origem africana, eu sou discriminada como o afrodescendente é discriminado. A Associação Nina é um nome carinhoso que a gente chama o Núcleo Interdisciplinar de Narradores Orais e Agentes de Leitura. Então, Nina é bem melhor. É um grupo de contadores de história que trabalham também como agentes de leituras. E o trabalho básico deles no começo era com os educadores e com as crianças da educação fundamental 1 e do infantil. E em 2007, o Nina se aproximou da Ação Griot Nacional. Os meninos se inscreveram no projeto como griots aprendizes e escreveram os nossos mestres como mestres griots. E a gente começou então essa aproximação com a Ação Griot Nacional. Hoje, o Nina está fazendo a gestão do Pontão de Cultura da Regional da Terra, que trabalha com 24 projetos em 4 estados diferentes. São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E é através desse projeto que a gente veio até aqui para realizar esse encontro da Regional da Terra, que é onde a gente está reunindo os mestres, os aprendizes griots e os griots para fazerem uma conversa de avaliação sobre o processo até aqui e para se organizar sobre o que vai acontecer daqui para frente. A Nina, então, fica como mediadora desse processo. Eu sou um jovem produtor cultural, faço parte da Rede Cuca da Uni, que são os Centros Universitários de Cultura e Arte, que desenvolvem trabalhos nas universidades com estudantes e com os pontos de cultura, com a rede dos pontos de cultura. E sou membro da Comissão Nacional de Pontos de Cultura.
espaço onde reúne representantes de pontos de cultura dos 27 estados e mais representantes temáticos por área de atuação de segmentos culturais, como audiovisual, os mestres griots, matriz africana, e eu sou membro através do GT de Juventude, né? Então eu dei a minha colaboração é através da articulação com a juventude participante dos pontos de cultura, com a Comissão Nacional dos Pontos de Cultura. Esse olhar para a cultura popular, ele está aumentando. Na escola que eu dou aula, por exemplo, eu não sou só eu que é professora de artes lá, mas as outras professoras de artes, me vendo desenvolver um trabalho mais ligado à cultura popular por causa da ação griot, também desencadearam várias coisas que elas tinham da vivência delas. Aí elas começaram a lembrar de coisas e falaram, nossa, eu tenho que trabalhar isso com as crianças. Então, você vê que é um passo para. Alguém dá o primeiro passo e isso desencadeia um dominó, uma queda de dominó, assim, que vai aumentando, né? Em Campinas, os professores conseguiram participar de um jeito mais democrático desses projetos pedagógicos da escola e do que é trabalhado em cada área. E por conhecer a Ação Griot, eu consegui trazer isso mais, assim, com a cultura popular. E isso é muito pouco ainda. A referência que as crianças têm é mínima, é o que elas veem na televisão. Mas tem um poder gigante, assim, porque quando eu levo um tambor para a sala de aula, por exemplo, a minha aula é outra aula. O brilho no olhar das crianças é outro olhar, entendeu? É outro brilho. E o interesse dela pela coisa em si que eu quero falar ou tocar também é outro. Então, sinceramente, acho que é uma coisa bem revolucionária para a escola. Ô, Durval velho, aonde tu chegas, zum, zum, zum. Ô, Durval velho, aonde tu chegas, zum, zum, zum. Aí eu vou e digo, e é 15, 14, 13, 12, 11, 10 e 9, falama quando chove nas águas de Garanhuns, passo pretendo, mas que tem um vinco no bico, é 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Ô, Durval velho, aonde tu chegas, zum, zum, zum. Ô, Durval velho, aonde tu chegas, zum, zum. Todos nós tivemos a oportunidade de participar desse processo da rede do Cultura Viva, dos pontos de cultura. A gente se redescobriu e reinventou o território, né? Porque eu acho, inclusive, que o eixo Rio-São Paulo talvez tenha sido o que mais demorou a entender esse processo. Até por estar ali consolidado em determinadas estruturas de produção e de empreendimento cultural, né, ligado a uma cultura da indústria e das elites culturais, demorou-se a perceber esse processo. Quem através dos pontos de cultura teve a oportunidade de sair, de percorrer o Brasil, pôde perceber que o que estava fora do eixo, vamos dizer assim, né, as outras regiões e tal, descobriram e se apoderaram com mais propriedade, com mais força do conceito da chave do Cultura Viva. Eu acho que não é à toa que, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, aqui a Rede Geribanda, quer dizer, são já produtos que a rede gerou, resultados que já extrapolam o próprio espectro governamental do programa, né? Já é uma coisa onde já entranhou, já enraizou na sociedade, e novas redes começam a se constituir inspirados nesse conceito, nessa filosofia, não só em diversas regiões do Brasil, como inclusive no exterior, que é um processo que a gente tem acompanhado com muita atenção agora também, que é a inspiração que a Cultura Viva vem dando a movimentos culturais nos outros países, especialmente na América Latina, né? O Arte Estação, como organização civil, tem 8 anos. Como ponto de cultura, cineclube, fanzinoteca Mutação e tantos editais que nós conseguimos, né, sermos contemplados, ele realmente se firmou em meio a essa multidão de culturas no Brasil. E é mais uma, né? A Arte Estação está junto, lado a lado, ombro a ombro, como um representante da cultura brasileira. O Arte Estação, as suas ações, né? A diversidade de vontades das pessoas que fazem parte do Arte Estação e a abrangência que o Arte Estação tem no município do Rio Grande, porque o Arte Estação não é um prédio. O Arte Estação são vontades de comunidades, né? E foi crescendo com essa cooperação dessas muitas pessoas que
foram surgindo. Que é fundamental, né, de extrema importância, né, essa conexão, essa busca desse resgate da conexão da passagem dos saberes, né, que se dá pela oralidade, enfim, através de contos, de contação de história, de ritos, de atos, né, que os mestres desenvolvem e carregam, né, com sua narrativa, essa conexão com os jovens, estarem juntos, participando de vivências, encontros, atos e atividades, né. Acho que isso só reforça o elo de ligação nossa e assim vai se expandindo e se perpassando, né. Cheguei no Cultura Viva logo no comecinho, em 2005, no segundo edital que foi realizado. Eu comecei a montagem da rede de pontos de cultura em Hortolândia. Lá nós tínhamos 3 pontos de cultura, eu escrevi o projeto e participei da implantação. Dali eu tive a felicidade, saindo de Hortolândia, de participar de uma seleção da SCC para o projeto Interações Estéticas e fui trabalhar então como consultora do PNUD, da ONU. O Interações era um projeto que era de abrangência nacional. Ao todo, nos 3 editais que foram realizados, foram contemplados mais de 300 projetos. E eles propunham a residência de artistas, dos diferentes segmentos artísticos, nos pontos de cultura. Dentro de Interações, eu fazia o acompanhamento dos trabalhos que eram da região sudeste do estado de São Paulo, e da região sul dos 3 estados, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, no primeiro momento, a gente fez mais uma aproximação com os projetos e com os artistas. A gente começou uma proposta de circulação que se realizou no segundo momento, quando a gente teve como parceiro, além da Funarte do Ministério da Cultura, a Federal do Pernambuco, e a gente montou um circuito de circulação. Dentro da rede, na verdade, eu acho que o meu trabalho mais efetivo foi como cuidadora da rede em São Paulo. Eu trabalhei ali como artivista mesmo, sem uma função remunerada, mas mais por paixão. E na rede eu fazia o trabalho de formação, fazia o trabalho de divulgação de novos editais, socializava e ajudava as pessoas. Trabalho com gestão e elaboração de projetos. E o meu trabalho de militância era justamente preparar as pessoas para elas mesmas poderem escrever seus projetos e eliminando aí os atravessadores no processo e dando mais autonomia para as pessoas. Eu, o Marcelo e o Juninho, o Ulisses, a gente era um grupo de teatro, de contador de histórias, que desde quando a gente se encontrou, a gente trabalhava isso com a educação. A gente tinha escolas da oficinas, que o Juninho é bonequeiro, e o Marcelo tem mais essa coisa com a palavra. Então a gente ia para a escola da oficinas, assim. Aí a gente sentia falta de alguma coisa mais continuada. E como a gente era um grupo de teatro, a gente uniu as duas coisas. Bom, então a gente precisa de um espaço para ensaiar e para fazer as nossas manifestações, e precisa de um espaço também para ter um projeto mais continuado dentro da educação, uma coisa mais alternativa, né? Mas ali com a comunidade do entorno. Então a gente se juntou, alugou um espaço do nosso bolso mesmo e começamos o sonho se tornar realidade total, assim. Aí a gente fazia um encontro, a gente fez um encontro de contadores de história em Campinas, que era o que a gente mais tinha de ligação com o teatro e a contação de histórias. E a gente conheceu o Márcio Caires, o velho griot, que a gente sabia que era um grande contador de histórias. Chamamos ele para o encontro, ele fez uma roda mágica assim, de uma vivência, e a gente falou, nossa, isso tem tudo a ver com a gente. E aí a gente conversou mais com o Márcio, e o Márcio falou tudo sobre a pedagogia griot e sobre a ação griot, e a gente amou, assim, adorou, falou, isso tem a nossa cara, a gente quer trabalhar com isso. Porque dentro da vivência tem a parte do contador de histórias, né? Que é todo mundo senta e ouve alguém contar ou sua história de vida ou uma história que ouviu. Então a gente uniu, foi mais uma coisa que a Nina agregou, assim. O teatro, a contação de histórias, a vontade de trabalhar com a educação, e quando a gente descobriu a pedagogia griot, a gente se encontrou.
Eu acho que a gente está vivendo um renascimento da força do programa pela rede, pela base. Eu acho que o que demonstra a exatidão, né, da equação do Cultura Viva, né, de autonomia, de protagonismo, de empoderamento. Porque mesmo com o retrocesso nas políticas culturais do Ministério da Cultura, que é um retrocesso claro de diminuição de orçamento, de falta de prioridade a isso aí, as redes têm conseguido dar demonstração de força muito grande. O ano de 2011 foi um ano difícil, de uma readequação num cenário inicialmente desfavorável, mas eu acho que os pontos de cultura estão transformando a fraqueza em força e estão impulsionando novamente um grande movimento de rede que vai de baixo para cima e de dentro para fora, de fora para dentro, contaminar as estruturas de poder, contaminar positivamente. Eu acho que isso está acontecendo e tem sido um resultado muito positivo e uma perspectiva que eu acho que aponta para esse ano, para o ano que vem, o próximo período aí. Essa conexão, essa iniciativa é muito importante da academia com a sociedade civil, com a comunidade no geral. Acho que a Universidade de Rio Grande está conseguindo, está buscando cumprir seu papel social, né? E os pontos de cultura são talvez a melhor maneira de se expressar isso, né? A gente rotula as culturas, né? A gente tem essa mania. Então, o Rio Grande do Sul, para mim, era uma cultura, era o típico gaúcho, fechar o olho e ver o gaúcho lá com a roupa típica e tal. E vindo para cá, a gente conhece tanta gente, até do Quilombo do Supapo, que a gente encontrou, e vê que não é nada disso, assim. É isso também, mas tem várias outras vertentes. E isso faz eu criar uma outra relação com a cultura do Sul, assim, e acredito que vice-versa, né? Realmente é bem diferente e a pedagogia griot e a ação griot, ela permite isso, assim, de o que você tem na sua região, você trabalha com isso. Não necessariamente, se eu não tenho tambor na minha região, eu tenho que trabalhar o tambor. Se eu tenho coisas mais manuais, eu trabalho a pedagogia griot e a educação de forma mais manual, né? Aqui no Sul, o terreiro, ele não precisa ter uma área muito grande, como acontece no candomblé. No candomblé, eles têm que ter um território muito grande. E nós aqui no Sul, não. Para nós, ainda nós temos o tipo do batuque aqui, ainda é fundo de quintal. É no fundo da casa que nós fazemos um salão e ali nós fazemos os nossos rituais, a nossa liturgia, reverenciando a natureza, né? Porque a minha religião reverencia a natureza. Nós não precisamos de grandes espaços, então isso aí facilita com que as pessoas tenham, num terreno de 12 por 30, elas consigam ter um terreno. Que construam ali um terreiro. E outra também, eu acho que por aqui começou, o Rio Grande era o porto oficial para a entrada de escravos. Então a religião afro deve ter começado, embora não tenhamos registro oficial, mas ela deve ter começado na cidade de Rio Grande. E por isso também essa diversidade de maneiras de culto, eu vou te explicar assim, que nós chamamos de nações, essa diversidade grande de nações que nós temos aqui em Rio Grande. O programa agora está num momento de tensão, mas eu acho que é uma tensão produtiva, né? Está expandindo, o crescimento na América Latina toda, ele é maravilhoso. A gente hoje vê surgindo uma nova rede, que é a rede de cultura viva comunitária, e eu acredito que daí vem um novo impulso, que é na verdade muito mais independente, muito mais ligado à sociedade civil, menos dependente do poder público. Acho que é um momento que traz muita atenção, porque não vejo muita perspectiva de circulação de recurso público dentro da rede. Eu acho que as pessoas vão ter que prender um pouquinho a respiração. Quem tiver mais capacidade de manter o fôlego vai sobreviver. Então, por isso mesmo é um momento em que a gente tem que
de todas as formas, promover a troca, a aproximação, o calor, o afeto, que a gente sabe que é o que é mais importante para a nossa rede, para se fortalecer para esse segundo momento. Aqui no Rio Grande do Sul a gente está tendo a felicidade, né, de ver a Lei dos Mestres indo já para a Assembleia Legislativa Estadual, e eu acho que esse vai ser o grande mote daqui para frente, aprovar a Lei Cultura Viva Nacional. Acho que a gente tem perna e tem crença suficiente para isso. E vai ser importante também, porque é de fato um momento de independência do poder público. Eu acho que nós temos que ser assim, o mais abertos possível. Nós temos que não perder a nossa essência, aquela nossa vontade, a nossa crença que é no coletivo que a gente se constrói e não na individualidade. E eu acho contra essa visão capitalista de cultura, que cultura não é capital. E eu acredito que eles têm que... Eu acho que o coletivo, fortalecer o coletivo, para mim é o mais importante. E que realmente os projetos, as ações implementadas pelos pontos têm uma ligação direta com as pessoas que fazem parte desse ponto, né? E com a coletividade, com a comunidade do entorno. Antigamente, aqueles morros não tinham nome. Foi pra lá o elemento homem, fazendo barraco, batuque e festinha. Nasceu Mangueira, Salgueiro, São Carlos e Cachoeirinha. Oh, nasceu Mangueira, Salgueiro, São Carlos e Cachoeirinha. Mas no mesmo embalo nasceu Cantagalo, Pavão, Pavãozinho. Morro da Guarda, Macedo, Sobrinho. Santa Marta, Providência, querida Rocinha.